A parábola da vinha de Isaías capítulo 5 ilustra como Deus providenciou tudo que era necessário para Israel, no caso a vinha, pudesse produzir bons frutos. Mas ainda assim o resultado foi decepcionante e a condenação veio como consequência. Bom, no versículo 4, Deus expressa sua decepção e perplexidade, dizendo o seguinte: que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, produziu, no final das contas, uvas bravas. Nessa parábola, a graça irresistível que os calvinistas tanto apregoam e defendem não está aqui presente, já que Israel, apesar de receber toda a graça e condições necessárias para prosperar, falhou em produzir bons frutos. Deus não forçou o livre-arbítrio de Israel, permitindo que Israel tomasse suas próprias decisões e, consequentemente, se tornasse indesculpável. Por isso mesmo foi que Estevão disse aos líderes religiosos judeus: vós sempre resistis ao Espírito Santo e nesse sentido vós sois como vossos pais, vossos antepassados. Bom, a parábola da vinha então de Isaías capítulo 5 demonstra que a graça de Deus foi de fato estendida a Israel de maneira abundante, proporcionando todas as condições necessárias para que Israel pudesse produzir os frutos devidos. No entanto, mesmo com essa graça abundante, Israel escolheu resistir e falhar em sua missão. Isso nos leva a refletir sobre o ensinamento bíblico a respeito da graça de Deus, que é irresistível, e também da responsabilidade humana. Paulo, em sua carta a Tito, no capítulo 2, versículo 11, afirma que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens indistintamente. Além disso, em Romanos, ele diz, no capítulo 1, versículo 20, que todas as pessoas, de fato, são indesculpáveis quando não creem em Deus, quando não atuam de maneira adequada, porque o conhecimento de Deus está disponível também em toda a criação. Essas passagens bíblicas destacam que Deus oferece a graça e as condições necessárias para a fé e que a responsabilidade, então, de crer e agir de acordo, elas de fato recaem sobre cada ser humano. A Bíblia também ensina que cada indivíduo será julgado com base na luz que recebeu. Jesus diz isso em Lucas capítulo 12, versículo 48. Aquele que mais recebeu, mais dele também será cobrado. A quem muito foi dado, muito também será exigido. Bom, a parábola dos talentos, a gente poderia também estar lembrando dela e de tantos outros textos. Assim, analisando a parábola da vinha e outras passagens bíblicas, nós podemos concluir o seguinte: que a graça de Deus é de fato estendida a todos e que a responsabilidade de crer e de corresponder devidamente a essa graça, dar a ela a devida acolhida, recai sobre cada ser humano. A doutrina da predestinação, da eleição incondicional, da graça irresistível, da expiação limitada, ela não se enquadra aqui, ela não se alinha com essa parábola da vinha e com o ensinamento bíblico. E se Israel falhou como vinha de Deus, é interessante escutarmos as palavras de Jesus em João, quando ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai o agricultor. Olha aí o paralelo. Jesus como a videira verdadeira e o pai como agricultor, e Jesus produzindo os devidos frutos. E agora Jesus se volta para os seus discípulos, para os seus seguidores e diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, o pai, o agricultor. Se um ramo não vier a produzir o devido fruto, esse ramo, a semelhança do que aconteceu com Israel, esse ramo será cortado, porque estando em Cristo tem todas as condições, toda a graça disponível para produzir o devido fruto. Olha só a responsabilidade de estar em Cristo, de crer em Cristo e de, estando em Cristo, receber todas as condições da graça de Deus, toda a armadura de Deus, as armas da nossa milícia que não são carnais, o poder do Espírito Santo para a gente poder produzir o fruto do Espírito. Mas ai de nós,
se não atentarmos para tão grande salvação.